sucinto, uma vez que depois os secretários vão esclarecer as medidas, mas foi encaminhado em agosto do ano passado um orçamento para 2023 com 1,5% do PIB a menos na receita. É isso. Caía de 18,7% da receita para 17,2%. 18,7% do PIB de receita para 17,2% do PIB de receita. Então, e no que consistia isso? Nas chamadas desonerações. Foram sendo tomadas uma série de medidas, inclusive no dia 30 de dezembro, foram tomadas medidas pelo governo anterior, sem nenhum compromisso com o governo eleito, sem nenhuma comunicação com o governo eleito, envolvendo Marinha Mercante, IOF de instituições não financeiras, exoneração de PIS/COFINS de querosene de aviação, e por aí vai. Uma série de medidas foram sendo tomadas que foram corroendo a base fiscal do orçamento de 2023. Então, se vocês considerarem que 1,5% do PIB é 150 bilhões, aqueles 230 bilhões, se você subtrair o PIS/COFINS da PEC de transição, cai para 200. Se você tirar 150 das desonerações, cai para 50. Então, nosso problema fiscal é exatamente 150 de desoneração e 50 de aumento de dispêndio. Basicamente, o dispêndio relacionado à transferência de renda. Portanto, é algo que não pode ser cortado, porque as famílias hoje estão numa situação que necessitam desse auxílio, inclusive porque parte delas está endividada, razão pela qual, na minha volta de Davos, nós vamos começar a formatar e anunciar o programa Desenrola, que visa justamente resgatar essas famílias, o crédito dessas famílias no mercado. Hoje elas estão negativadas, são 70 milhões de CPFs negativados no Brasil em função da situação do lado monetário da economia, que foi o aumento da taxa de juros de 2,25%. Caiu o sinal lá do Band News com a coletiva do ministro Fernando Haddad. A gente vai recuperar o som e trazer aqui para vocês com mais detalhes do que está acontecendo lá na capital federal, com anúncios na área econômica. Agora 4h11. Trazendo de novo aqui a palavra do ministro Fernando Haddad na capital federal, anunciando medidas econômicas. Refazer os cálculos e tomar outras medidas, mas nós vamos perseguir esse objetivo. Qual é o objetivo? De que a despesa se aproxime da de 2022, como proporção do PIB, e que a receita se aproxime de 2022, como proporção do PIB. Me parece muito autoevidente que essa é um rumo adequado para a situação que a economia vive hoje. Aproximar a receita da de 2022 como proporção do PIB e a receita, a despesa também. Ou seja, tentar equilibrar o orçamento ainda esse ano, lembrando que nós podemos ter frustrações e que essas frustrações devem ser compensadas por outras medidas à medida que o ano transcorre e que a gente faça o acompanhamento do que está acontecendo. Bom, primeira coisa a salientar é que nós estamos fazendo uma reestimativa de receita. Eu não sei onde está no final. Essa apresentação está diferente da que eu tinha. Tá.
Então, a primeira notícia a dar é o seguinte: o Tesouro Nacional reestimou a receita, o que é uma boa notícia, em 36,4 bilhões de reais, ou seja, algo em torno de 0,34% do PIB. Então, é uma reestimativa de receita. Aliás, o Tesouro soltou uma nota técnica ainda no ano passado, com números próximos desse. Nós melhoramos a qualidade do cálculo e chegamos a esse valor de 36 bilhões. Uma outra coisa importante é que a PEC da transição, ela permite incorporar como receita primária os ativos do PIS/PASEP, da ordem de 23 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de praticamente 60 bilhões de reais, que é receita primária, sem que nada precise ser feito. Ok? Isso já está feito. Receita reestimada, mais a PEC, que incorpora os ativos do PIS/PASEP como receita primária para o orçamento de 2023. Sobre as medidas, sobretudo as medidas provisórias que o presidente acaba de assinar. Uma da maior importância é que, o ano passado, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão. Qual foi essa decisão? Tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, ok? Só que a forma como foi operacionalizada essa decisão, que nós vamos respeitar, porque é uma decisão terminativa do Supremo Tribunal Federal, ela implicou a dedução em duplicidade da base de cálculo. Porque você tira o ICMS para calcular o PIS/COFINS, mas aquele que recebe a nota fiscal se acredita do total do PIS/COFINS e não do PIS/COFINS efetivamente recolhido, o que é um contrassenso. Não foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O que o Supremo decidiu foi: retira o ICMS recolhido da base de cálculo do PIS/COFINS. Mas o crédito é o crédito do valor recolhido, e não do valor da alíquota sobre o valor da nota fiscal com o ICMS. Senão você está se acreditando duas vezes. O drama aqui é que o Ministério não fez nada. Não fez absolutamente nada para reparar isso aqui. E basta um esclarecimento de lei para que pacifique o entendimento sobre a real base de cálculo do PIS/COFINS. Então, é uma medida reparadora de um prejuízo que foi tomado ano passado, o dobro do que seria. Foi da ordem de 65 bilhões e nós estamos prevendo aqui, até em função da noventena, que tem que ser respeitada, 30 bilhões de aumento de arrecadação. Então, nós já estamos falando aqui de alguma coisa em torno de 90 bilhões de reais. PIS/COFINS sobre receita financeira. Foi a revogação da medida provisória, da medida provisória que o senador Mourão fez a gentileza de assinar no dia 30 de dezembro, renunciando a 4 bilhões e 400 milhões de reais de PIS/COFINS sobre receita financeira de instituições não financeiras. É bom salientar que isso não tem nada a ver com banco, só que tem a ver com instituições não financeiras. Na nossa planilha consta a reoneração sobre combustíveis parcial a partir de março, que daria esse ano cerca de 29 bilhões de reais. Aqui eu estou fazendo questão de salientar que essa decisão só será tomada quando nós tivermos à frente da Petrobras e no momento adequado. Ela está na planilha porque é o que a lei hoje está prevendo, que a desoneração da gasolina vá até final de fevereiro e que a desoneração do óleo diesel e gás vá até o final do ano. Então, na planilha... Isso aqui está ruim. Na planilha que vocês vão receber, está a estimativa de receita na forma da lei atual. Isso não impede o presidente da República de reavaliar esses prazos, a depender da avaliação política que ele fizer, e a depender, o que
o que impõe continuar no rumo de pacificar esse país, né? E em relação também às conversas que nós vamos manter com a autoridade monetária, sobretudo à luz da última carta recebida ontem, justificando o não cumprimento das metas de inflação, já pelo terceiro ano, né, consecutivo. Oi? Segundo ano consecutivo. Então, nós temos que fazer essa leitura, porque é objeto da carta o tratamento desse assunto e nós queremos compreender exatamente o significado do que a autoridade monetária, que tem autonomia, o que ela está considerando para essa questão. Uma outra medida provisória, duas outras medidas provisórias, é a mesma medida provisória, uma só, do CARF é uma só. Tem uma medida provisória, além do PIS/COFINS, que trata de dois assuntos. O que a gente chama de denúncia espontânea e o CARF. O que é denúncia espontânea? Tem vários municípios, eu fiz isso na Prefeitura de São Paulo, até com o Seron, e é uma coisa muito interessante, que a pessoa se auto-classifica em relação ao sistema tributário. Por exemplo, uma pessoa quer sair do Super Simples, porque ela não se enquadra mais nas regras do Super Simples. Só que ela não quer correr o risco de, ao fazer isso, ser multada em milhões de reais, porque fica temerosa de que a Receita Federal vai considerar que no passado ela estava, entre aspas, fraudando a legislação ou abusando da forma jurídica. Essa medida provisória dá segurança para o contribuinte se autodeclarar no regime jurídico próprio da sua empresa, sem as penalidades previstas na lei atual. Então, ela abre a oportunidade para que as pessoas regularizem a sua situação fiscal junto à Receita Federal. Isso terá um impacto da ordem de 20 bilhões esse ano, sendo que 5 desses 20 bilhões se estenderão pelos próximos anos. Porque você regulariza a tua vida e aí você passa a contar com uma receita menor do que a regularização, mas que tem efeitos duradouros para os anos subsequentes. Então, nós estamos dividindo o que é temporário do que é duradouro aqui na nossa apresentação. Depois o Seron e Barreirinhas vão se debruçar sobre isso. E a questão do CARF. O CARF realmente passou por um processo muito complexo, que trouxe uma iniciativa, eu não vou nem entrar no mérito da iniciativa, que foi acabar com o voto de qualidade, que teve as seguintes consequências. É a única no mundo, é a única situação no mundo em que isso se aplicava até hoje e agora para de acontecer isso. Em primeiro lugar, você tinha paridade. São pouquíssimos países que prevêem paridade nos colegiados de julgamento de processo administrativo fiscal. Pouquíssimos países. Segunda coisa, bom, nós temos a paridade, já é uma exceção à regra internacional. Segunda coisa é o seguinte, em caso de empate, a decisão era pró-contribuinte. Nenhum lugar do mundo é assim. Nenhum lugar do mundo é assim. Mas o terceiro é o pior de todos. Em caso de vitória do contribuinte, a Fazenda Nacional não poderia recorrer ao judiciário. O que não acontece com o contribuinte em nenhum caso. Perdendo ou ganhando, né? Porque ele pode ganhar parcialmente, né? Ele pode recorrer ao judiciário, e se ele perder, ele pode recorrer ao judiciário. Essa anomalia, que inclusive ensejou um acórdão do Tribunal de Contas da União, dizendo que isso era um grave problema que ensejaria até corrupção. Dizer do Tribunal de Contas, porque não fui eu que investiguei, é o tribunal que falou. E que é uma regra fiscal que não tem o menor plausibilidade, até porque, por processo administrativo, foram revistas teses jurisprudenciais consagradas nos tribunais superiores. Imagina, ministra Simone,
uma tese pacificada nos tribunais superiores ser subvertida por um colegiado paritário na prática, com voto de qualidade a favor do contribuinte. Resultado, 60 bilhões de prejuízo anual. Essa é a consequência dessa mudança. Detalhe, parou-se de julgar. E os processos acumulados saíram de 600 bilhões para 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Dobrou os processos acumulados no CARF. Ou seja, uma completa distopia o que aconteceu. Era melhor não ter CARF do que ter desse jeito. Como era antes, mandava a delegacia regional da Receita Federal julgar, colegiadamente ou não, e vai para o judiciário depois. Isso acarretou 60 bilhões de reais de prejuízo por ano. Por ano. O que nós estamos prevendo aqui nas nossas previsões? Que a gente tem um ganho de 50 bilhões esse ano, dos quais 15 serão permanentes, pela mudança de cultura no próprio CARF. Então, 35 de receita extraordinária e 15 de receita ordinária a partir desse ano. Uma coisa também bastante dentro da razoabilidade, sobretudo à luz da qualidade dos processos que estão no CARF. Só para vocês terem uma ideia, pouco mais de 120 processos respondem por 600 bilhões de reais em crédito. 600 bilhões de reais em crédito. Metade do que está parado no CARF diz respeito a 126, se eu não estou enganado, processos administrativos. Por fim, mas não menos importante, e aí eu abro a palavra para os meus pares, não sei como se fala isso no caso de duas, a questão da redução de despesas, né? Então nós estamos soltando uma série de decretos, aí não precisa de lei, porque são decretos para dentro da administração, com o objetivo de chegar a zerar o déficit previsto. Veja bem, quando eu digo isso, zerar o déficit previsto, é o seguinte: se você somar a meta de cada ação, ela zera o déficit. Nós sabemos que a meta de cada ação não vai ser atingida. Então, a meta de cada ação zera o déficit. Em algum momento, do final de 2023 para o primeiro semestre de 2024. Em algum momento dessa faixa, se tudo acontecer, zero o déficit. Contudo, nós sabemos que pode haver frustração. E mesmo que a gente tome medidas para repor a frustração, tem um delay que vai acontecer. Tem um atraso que vai acontecer, porque tem novetena, tem anterioridade, tem uma série de coisas. E há despesas que podem surgir, porque a gente não recebeu com transparência o governo. Nós não temos todos os elementos, estamos dia 11 e não temos ainda todos os elementos para saber se nós estamos pisando em solo firme no que diz respeito às bombas de efeito retardado que foram acionadas pelo governo anterior. Então, pode haver frustração. Mas nós entendemos que essas medidas aprovadas pelo Congresso, se tiver uma resposta que nós consideramos possível, né, da autoridade monetária, eu acho que nós podemos pensar com muita tranquilidade em fechar 2023 com um déficit inferior a 1%. Nós estamos fixando uma meta para fechar entre 0,5% e 1% o déficit primário de 2023. Nós vamos perseguir essa meta. Tá? Estamos saindo de 2,3% e nós entendemos que tem uma parte aqui que já está contratada, tem alguma coisa aqui em torno de 90 bilhões de reais, que é quase líquido e certo que vai entrar, né? Mas eu acho que com um esforço adicional a gente consegue mirar alguma coisa entre 0,5% e 1% de déficit primário em 2023. Né? Assim que a gente... falando da questão das despesas, nós compusemos um grupo de acompanhamento de riscos fiscais de natureza judicial, basicamente precatório,
do qual farão parte não só agora o advogado-geral da União, mas o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento. Ou seja, nós vamos atuar tecnicamente nos tribunais, mas com muita força, tecnicamente, para mostrar a robustez das decisões que nós tomamos e para evitar que novos calotes imprecatórios aconteçam, como aconteceu pela primeira vez na história da República no governo anterior. Nunca a União tinha dado um calote imprecatório. Isso se deve a duas questões: regra fiscal inaplicável, inexequível, e a segunda é desleixo e falta de protagonismo, né, da área econômica em dar sustentação para a Advocacia Geral da União, em fazer os tribunais conseguirem enxergar em toda a sua complexidade a decisão que está sendo tomada ali. A outra coisa é o fortalecimento do COMAP, né? Do CEMAP, desculpa, que é aquela comissão de acompanhamento de avaliação de políticas públicas, avaliação e monitoramento de políticas públicas. Porque a gente percebeu que existe avaliação de políticas públicas, mas é uma coisa meio acadêmica, não é executiva. As pessoas leem ali aqueles relatórios e a gente quer dar consequência a isso. Então, a ministra, até no seu organograma, agora conta com uma Secretaria de Monitoramento e Acompanhamento, e isso está nesse pacote de medidas saneadoras das contas públicas. E a questão dos RAPs, que vão ter que ser, os restos a pagar, que vão ter que ser todos, com exceção da saúde, em virtude dos problemas todos, até do subfinanciamento que a saúde vive, né? Os RAPs vão ter que ser, todos eles reavaliados, eles podem ser desbloqueados, mas eles vão ser bloqueados num primeiro momento para avaliação. Até porque há decisões judiciais que impactam os RAPs, e nós vamos ter segurança de que isso seja feito com toda a prudência, mas nós entendemos que aí também há um espaço para a gente reavaliar ações e programas e reorientar as ações e programas do governo. Eu acho que me estendi demais, mas só para que vocês tenham a dimensão do que está em curso aqui, eu passo a palavra para a ministra Simone, na sequência para a ministra Esther, e depois vocês vão ficar à vontade aqui para perguntar umas poucas perguntas. Esse é um trecho da entrevista coletiva de Fernando Haddad, ministro da Fazenda.